Desesperado com a situação eleitoral frente à alta recorde nos combustíveis e o descontrole da inflação, o governo Bolsonaro tenta ampliar a desoneração do diesel e do gás de cozinha também para a gasolina. Especula-se até a demissão do presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna. Para analisar essa situação, nós vamos conversar agora com Eric Gil Dantas, economista do Observatório Social da Petrobras. Bom dia, Eric, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todas e todos que estamos ouvindo. Eric, o Bolsonaro tem tentado se dissociar da Petrobras, né? Ele vem fazendo críticas fortes, como se ela fosse uma empresa alheia ao governo. Até se especula agora a demissão do presidente da companhia. Afinal, é a Petrobras que define a política de preço sozinha? Ou isso é uma cortina de fumaça do governo Bolsonaro para tentar se eximir da responsabilidade pela alta dos combustíveis? Bem, exatamente. A Petrobras é uma empresa estatal, né? Quem decide todos os rumos da Petrobras é o governo, porque ele detém a maior parte das ações de mando. Então, ele nomeia o presidente, consequentemente, nomeia todos os outros diretores e assim define a política da empresa. O Bolsonaro ele vem tentando se dissociar, né, da política de preços desde quando isso começou a ser um problema, em final de 2020, começo de 2021. Mas, ao mesmo tempo, ele mantém pessoas como antes o ex-presidente Castelo Branco e agora o Lula Silva para manter essa política de preço de paridade de importação para agradar o mercado, né? Porque, de um lado, ele tem que passar para o eleitorado dele de que ele é contra tudo isso, que ele não quer que a Petrobras cobre R$ 7, R$ 8, que os postos cobrem R$ 7, R$ 8 na gasolina, mas, por outro lado, ele não pode confrontar o mercado, que é um pilar do seu governo, né? Então, por um lado, ele disse que quer acabar com a alta de preços, inclusive sacrificando dezenas de bilhões de reais dos cofres públicos em um momento ainda de crise econômica, mas, por outro, isso serve, essas dezenas de bilhões de reais servem para financiar o PPI, né? Porque a política de preços da Petrobras ela se torna insustentável politicamente para a população como um todo, inclusive com custos eleitorais, e para preservá-la, ele vai torrar aí dezenas de bilhões de reais dos cofres públicos para tentar diminuir ele fala de 40 centavos, mas acho que é pouco provável, mas que diminua aí 10, 20 centavos do preço final da gasolina e do diesel. E, em certa medida, Eric, a mentira de que o aumento dos preços estava relacionada ao ICMS, que foi difundida amplamente pelas redes bolsonaristas, acabou se tornando o ponto principal das ações no Congresso, né? Tanto que o governo Bolsonaro agora quer aplicar a alíquota zero de PIS/COFINS também para a gasolina. Qual que é a causa real dos aumentos de preços no combustíveis? O que o governo federal devia fazer para efetivamente conter essa alta? Bem, acho que é isso, né? Ele insistiu desde o início da questão do ICMS, de que o ICMS era o problema, porque a ICMS é um imposto estadual, assim lava as mãos, não é problema nem da Petrobras nem do governo federal, e sim dos governadores, e ele acabou ganhando esse debate, né? Ele insistiu tanto que agora o foco está mais no ICMS do que em qualquer outra coisa. O governo ele já tinha desonerado os impostos federais, PIS, PASEP, COFINS, tanto para o GLP quanto para o diesel, em março do ano passado. O diesel foi só por 2 meses, o GLP, apesar do governo, ele está dizendo que está isentando também o imposto federal sobre o GLP, isso não existe mais imposto federal desde março do ano passado. Mas isso não teve nenhum efeito no preço final, né? Porque logo depois, ao aumento do preço, tanto do GLP quanto do diesel, comeram esses 20 centavos na época que foi o efeito. E do diesel e R$ 2 do GLP. Logo depois tiveram novos aumentos e comeram esses reajustes, essas isenções. Bem, eu acho que a única forma de acabar com o aumento de preços é acabar com o PPI, né?
o preço de paridade de importação, ele faz um preço, ele faz com que os preços da gasolina, do diesel, do GLP e de outros derivados nas refinarias simulem uma importação. Apesar de a gente produzir a maior parte dos nossos produtos derivados de petróleo, cerca de 80%, e isso mesmo com ociosidade no parque de refino da Petrobras, a gente ainda tem uma ociosidade aí de uns 14%, chegou a quase 30% de ociosidade, então a gente poderia produzir mais gasolina, diesel, GLP. Ele, mesmo importando aí cerca de 20%, ele finge que tudo é importado, né? Todos os preços são os mesmos, e a gente ir lá no Golfo do México, nos Estados Unidos, comprar o diesel, adicionar todos os custos de importação do diesel, da gasolina, do GLP e colocar no mercado local. Então é um preço fictício. A Petrobras acaba se beneficiando bastante disso, mas também beneficia importadores, né, que antes não tinham espaço no mercado e agora passam a ter, porque elas têm a Petrobras antes vendia mais barato do que o preço internacional, né, do que essa simulação, obviamente, porque produz aqui, e agora abre espaço para os importadores. Você acabando com essa política de preços, primeiro, você não gera prejuízo para a Petrobras, porque o preço que a Petrobras vende a gasolina não tem nada a ver com o preço do Golfo do México. A Petrobras tem um custo em moeda local, os custos locais não variou ao longo dos últimos anos, na verdade teve uma pequena diminuição, em relação ao ano passado até teve uma valorização do real, ou seja, toda parte do custo que está vinculada ao dólar diminuiu, como aluguel de plataformas, enfim, essa parte mais de produção, de extração de petróleo, mas os preços explodiram. Se você pega nos resultados da Petrobras, a Petrobras nunca vendeu o que eles chamam de preço médio dos produtos derivados do mercado interno, preços tão altos. Então, a Petrobras ela lucrou lá 106 bilhões de reais, porque em reais ela nunca vendeu o barril de petróleo tão caro quanto vendeu, e nem vendeu produtos derivados de petróleo tão caros. Então, isso chega aos 106 bilhões de reais. Então, se aquilo, no ano passado, com preços ainda mais baixos do que nesse ano, lucrou 106 bilhões, imagina agora, né? Vai lucrar 150 bilhões, 160 bilhões de reais. Então, você acabando com o PPI, você preserva as receitas da Petrobras, porque a gente não está falando aqui de vender abaixo do preço de custo, e sim, como uma empresa normal, vender ou pegar os seus custos, que são custos nacionais, e a isso aplicar um lucro, e ainda e vender para o mercado local, porque ela tem um papel social, né? A Petrobras ela não pode lucrar 106 bilhões de reais e distribuir 100 bilhões de reais de dividendos, enquanto empurra para a população os maiores preços de gasolina, diesel, GLP da história do Brasil. Então, eu não enxergo nos projetos que estão tramitando e que foram aprovados já no caso do ICMS no Congresso, formas de solucionar o problema. Inclusive, eu acho que mesmo o de fundo de estabilização, que é a proposta primeira do Rogério Carvalho, depois o senador Jean Paul Prats tomou a frente, porque ele pode simplesmente financiar a diferença, porque mesmo com esse preço recorde, a gente ainda tem uma certa defasagem em relação ao preço internacional, que na média aí fica 20, 30 centavos na gasolina, um pouco mais no diesel, ao longo dos últimos tempos. Agora a defasagem é um pouco maior por conta desse estouro do preço, mas que a gente poderia simplesmente financiar essa diferença, porque se você pega 30 centavos de subsídio de pagar a diferença de gasolina e do diesel, dá 30 bilhões de reais no ano. Então, a gente pode simplesmente criar um fundo para financiar com dinheiro público o PPI.
Então, isso me preocupa também, né? Então, eu acho que esses projetos, eles não atacam o verdadeiro problema. Eles ficam gastando aí 40, 50, 60 bilhões de reais para amenizar o problema e, com isso, sustentar o lucro dos acionistas da Petrobras, que em 2022 será ainda maior do que 2021, que já foi o segundo maior lucro da história de uma empresa no Brasil. E se usa esse imenso lucro justamente para justificar que está tudo certo agora com a Petrobras, né? Para se dizer que é realmente desse jeito que a empresa devia funcionar e tal. E na verdade a gente está aí, como você bem colocou, usando dinheiro público para financiar lucro privado dos acionistas que estão lá em Nova York, que sequer fazem algum trabalho efetivo na Petrobras. Mas Eric, eu queria voltar aqui a uma outra questão. Você comentou que a redução dos preços não deve ser tão grande quanto se especula aí com esses projetos todos, né? O preço médio da gasolina no país chegou ontem a R$ 7,47, alguns locais ultrapassa até R$ 10. O gás de cozinha já se coloca aí a 130, o preço do diesel a mais de 5,80. Afinal, qual que é a perspectiva de redução dos preços para a população com essas mudanças todas? Vai ter algum impacto significativo ou no fim das contas a gente vai continuar pagando a gasolina mais cara mesmo? Bem, do GLP nada, né? Porque já houve a isenção do imposto federal, já não tem imposto federal desde o ano passado. O do diesel, primeiro a gente tem que ver qual que é o imposto que vai ser colocado pelas secretarias de Estado de Fazenda, né? Estaduais. Se fala da redução imediata porque existe um componente nesse projeto que se você, até os secretários, até o CONFAZ, na verdade, decidir qual vai ser o imposto estadual, qual vai ser o ICMS, a gente vai aplicar os 5 últimos anos, a média dos 5 últimos anos, para calcular esse ICMS. O que faz aí derrubar, porque agora a gente está com esse preço do diesel, mas se a gente pegar a média dos últimos 5 anos, vai diminuir aí uns 33%. Inclusive, é uma forma que o governo viu para pressionar os governadores para definirem logo qual que é o imposto estadual. Então, a gente pode ter uma redução do ICMS imediata, mas, na verdade, é só um mecanismo de transição que, então, com essas perdas, os governadores vão decidir logo, né? Então, eu avalio que seja pouco tempo que haja essa aplicação da média dos últimos 5 anos. Então, aí vai depender também do preço, de qual que é a referência que os governadores vão colocar, né? Eles não podem colocar um valor mais alto do que o do último ano do ICMS, mas mesmo assim é uma diferença pequena, né? Porque o ICMS do diesel, não lembro exatamente, mas é uns 15, 17% do produto final. Então, o impacto ainda é limitado, apesar de que o custo dessa política é grande, né? Porque quando você tira ICMS, você está tirando dinheiro, por exemplo, do Fundeb, você está tirando dinheiro da saúde, dos estados, apesar de que em 2021 os estados tiveram um crescimento razoável das suas receitas de 21%, 21, 22%, tem uma série de gastos represados que vocês devem acompanhar, né? As defasagens salariais, os servidores estaduais, que estão há 5, 6 anos sem receber reajuste, e outros gastos represados. Então, apesar de a gente ver um cenário bom para as contas públicas estaduais em 2021, qualquer perda de arrecadação compromete serviços básicos, né? E para a gasolina ainda não passou essa parte do imposto federal, né? A gasolina ainda tem o PIS, PASEP, COFINS, mas não existe ainda nada concreto que vá retirar. Do ICMS também depende da decisão dos governadores, né? A gasolina não tem esse mecanismo de transição, de pegar a média dos últimos 5 anos e aplicar até os governadores decidirem, com fase decidir. Então, imediatamente, na gasolina não vai ter nenhum grande efeito, né? Eu acho que o único efeito que pode ter,
não vem no governo, né? Vem de que a gente está vendo aí desde ontem. O preço do barril de petróleo está circulando aí $100, $101. Eu vi agora, antes de entrar, estava em $99. Pode ser que se estabilize o preço do barril de petróleo em torno de $100. Então, pode fazer com que o preço dos combustíveis até possa cair alguns centavos, muito menos do que estava anteriormente, porque a referência do preço do barril de petróleo para os preços anteriores estava por volta de $85, e o preço agora deve estacionar em $100, né? Pois é, Eric, isso é uma preocupação grande, essa questão do ICMS, porque na prática faz parte do desmonte do Estado, né? Você vai retirar esse dinheiro que deveria estar financiando outras áreas sociais e ele vai financiar lucro de acionista da Petrobras, né? Eric, eu agradeço a sua participação de hoje aqui no Jornal Brasil Atual e um bom dia para você. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos e todas que estão nos ouvindo. Se vocês puderem seguir o Observatório Social da Petrobras nas redes, a gente está produzindo bastante material sobre o tema, com o viés do interesse da população em uma empresa estatal, forte e que sirva a população, e não a meia dúzia de acionistas. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Eric. Conversamos aqui com o economista do Observatório Social da Petrobras, Eric Gil Dantas. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.